Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso primeiro vídeo de 2019. Um excelente ano novo para todos, tá gente? E vamos começar aqui com os unboxings que eu havia prometido para vocês, tá? Vamos começar pela placa-mãe. Ô, barulhinho de chuva, ô gostoso, tá chovendo em São Paulo, tá gente? Então barulhinho de fundo aqui, se vocês escutarem, é a chuva, são trovões, raios. Eita, acabou de explodir um agora, ó que maravilha. Oh, que maravilha, coisa de louco. Mas enfim, vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Gente, placas-mãe para os meus dois Ryzen, o 1800X e o 1600X, tá? Como vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo, tá? Inclusive, deixa seu like, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário que é importante pra gente, tá? Ajuda o canal a crescer pra gente trazer cada vez mais novidades e coisas para vocês. Por que eu escolhi X370 e da BioStar? Como eu falei, quem me acompanha sabe que eu adoro um custo-benefício, eu adoro achar coisas com preço bom e com boa qualidade. Eu gosto de achar o equilíbrio entre um bom produto com uma boa qualidade, é lógico, e preço, né? Preço aí sempre importante. Esse modelo da BioStar eu achei, no meu caso, tá? Eu achei no site da Terabyte com um excelente preço. Tava numa promoção espetacular, cara, espetacular, tá? Então não teve como resistir, porque o X, para quem conhece um pouquinho da linha Ryzen, sabe que os chipsets começam no A320, B350 e X370, que é a primeira geração. A segunda geração continuou com o A320, agora surgiu o B450 e o X470. Nada mais é que uma pequena, são algumas atualizações que a AMD implantou nos chipsets, né? E lançou a segunda geração. Mas, com uma atualização de BIOS, você consegue utilizar na segunda geração perfeitamente. Como os meus dois processadores são da primeira geração, então não vou ter problema nenhum. Mas mesmo assim, faço atualização de BIOS para garantir uma boa estabilidade do sistema, principalmente compatibilidade com memórias, tá? O que é muito importante, porque para quem conhece os Ryzen sabe que eles são um pouco chatos com memórias. Mas, vamos lá. A história da BioStar, gente. A BioStar é uma empresa que existe desde a década de 80, tá? Algumas pessoas ficam em dúvida, pô, será que é boa, será que não é? Eles fabricavam componentes para placas-mãe, componentes para servidores, durante muitos anos. E depois de um tempo decidiram lançar a própria linha deles, que é a linha BioStar de placas-mãe. Ou seja, eles conseguem aliar uma boa qualidade com um bom custo. O que é sim um produto de qualidade sim. Se você está em dúvida de comprar, pode comprar, que é um produto de qualidade. Ah, mas eu comprei a presença do defeito. Cara, é um produto eletrônico. Como qualquer outro de qualquer outra marca, infelizmente pode acontecer de algum modelo dar algum problema, dar algum defeito. Mas para isso existe a garantia, existe o RMA. E você pode acionar através da loja que você comprou ou entrar em contato direto com a BioStar, tá? Até onde eu sei, o RMA deles, pelo menos através da Terabyte, funciona muito bem, tá? Não sei em relação a outras lojas, mas em relação a Terabyte, o RMA deles funciona muito bem. Mas você pode ter certeza que você vai estar comprando um produto de qualidade. Inclusive, quando estiver montado, a gente vai fazer vários testes, enfim, a gente vai pintar e bordar com essa plataforma aqui. Bom, agora vamos ao que interessa, tá? Temos aqui a caixinha deles, Racing GT 3X370, o chipset deles, né? Socket AM4, é lógico, tá? Ah, para você que gosta de RGB, gente, essa plaquinha aqui é interessante, viu? Para você que adora deixar seu gabinete brilhando, ele tem readers, né? Oh, meu inglês é uma maravilha, né? Coisa de louco. Para controlar LEDs RGB. Inclusive, pelo software da BioStar, da placa-mãe, você consegue controlar, né? Você consegue sintonizar, sincronizar, tal, fazer aquelas parafernália toda, né? A rede deles, tá? O slot M2, que funciona tanto no modo PCI Express quanto no modo SATA. Agora vai aqui um parênteses meu. Cara, se você pretende comprar... Ah, tá dando brilho aqui a luz, espera aí. Se você pretende comprar... Fica assim, pronto. Ah, tá dando reflexo do mesmo jeito. Se você pretende comprar um SSD M2, já opta pela versão PCI Express, que você, além de ter a maior banda de largura, a diferença de preço não é tão grande assim. E se você vai comprar um que funciona como se fosse no modo SATA,
compensa você comprar um SSD SATA tradicional, que é muito mais barato que um M2 SATA. Se você vai partir para o M2, já parte para o M2 PCI Express, ou seja, o NVMe, que aí você vai ter uma maior largura de banda, uma maior performance da sua máquina, tá? Aqui, algumas tecnologias dele, mas nós vamos olhar a placa aqui, que é mais interessante, e vamos à criança. Vamos lá. O manual com o CD dos drivers e do software da placa-mãe. Eu vou ver se compensa instalar o software da placa por aqui ou ir direto no site da BioStar e instalar, mas os drivers da AMD vão direto do site, tá? Porque aqui já vai estar desatualizado. Inclusive já vou ver se tem versão de BIOS mais nova para atualizar já a BIOS. O manual dele você acha tanto em... Vamos lá, mais pertinho. Foca. Não vai focar. Em inglês quanto em chinês, tá? É bom você sempre dar uma olhadinha, ver o que você pode fazer e tal com a placa. É sempre bom dar uma olhadinha no manual, gente. Eu aconselho a olhar, mesmo que você não entenda tanto inglês, mas você consegue ter uma ideia do que é, do que não é. Nossa criança. O que mais nós temos aqui? Temos aqui 4 cabinhos SATAs. E temos um espelhinho traseiro. Nada demais, tá? Um espelhinho comum, nada de espetacular, um espelho normal. E vamos ao que interessa. Vamos à nossa criança aqui. Ah, vale lembrar que ela também brilha, tá? A placa também tem RGB, ela tem RGB justamente aqui, ó. Nesse dissipador aqui que ela tem os RGBs. Os capacitores são de ótima qualidade. São da própria BioStar, tá? Aqui você tem o slot M2, duas expansões X4 para placas de som, placas de rede, a expansão de USB, inclusive vou usar a expansão USB nesse equipamento aqui. Você tem os dois slots PCI, X16 e X8, tá? Você consegue fazer crossfire aqui tranquilamente. O dissipador do chipset, conexões, painel frontal, USB, deixa eu ficar legal aqui, USB 3.0, USB 2.0, aqui você tem o chassi fan, você tem também aqui em cima, deixa eu ver se vai pegar legal aqui, essa minha câmera não é boa de foco, mas vamos ver se ela pega legal aqui, aqui acho que pegou, aqui ó, aqui você vai ver as conexões para os LEDs RGB. Você conecta aqui e controla pelo software da placa. O CPU fan, a conexão são de 8 pinos, tá? Que justamente ele suporta os Ryzen X, 1800X, 2700X, enfim, 4 slots de memória, tá? Oficialmente os Ryzen de primeira geração é 2666, mas ele sobe. Opa! Eita lá, tá chovendo, segura, vamos lá. Mas, desculpa pessoal, mas ele suporta tranquilamente até 3.000 a 3.200 MHz, mas 3.000 vai com segurança, tá? Como eu vou usar memórias 2666, vamos ver pelo tal o XMP da AMD, né? Que não é esse o nome, mas enfim, o quanto ele consegue subir. Aqui nós temos um conector PS2 para teclado e mouse, né? Nós temos 4 USB 3.0, ou como alguns gostam de falar, USB 3.1 de primeira geração, frescura. Se você for usar uma APU, né, nós temos DVI e HDMI, conector de rede, só achei um pouquinho fraco aqui, gente, o conector de áudio deles, tá? Simplesinho, poderia ser algo mais sofisticado, mas dentro do custo da placa, tá valendo. Aqui nós temos USB, olha, conexões SATA, são 6 conexões SATA, tá? Conector 24 pinos. Ah, detalhe importante aqui, ó, não sei se vai pegar aqui legal, ó. Pega legal, foca, aqui ó, tá vendo? Tem essa chavinha aqui que você troca a BIOS. Ele é dual BIOS, se uma BIOS der pau, você já joga para outra, tranquilamente. Até você conseguir restaurar a BIOS que falhou, certo? Uma questão que às vezes as pessoas perguntam, que coolers são compatíveis com a M4, tá?
ele já vem aqui pré-instalado esse suporte, que é muito semelhante a quem já tem AMD, semelhante aos AM3, aos FM2, ou seja, se você já tem um cooler, um air cooler, que você utiliza esse suporte, você pode muito bem utilizar aqui na M4 sem problema nenhum. Agora, se você for utilizar um cooler, um water cooler ou um air cooler que já vem com suporte para o AM4, você vai retirar esse suporte aqui e parafusar o suporte do socket AM4, tá? Que vai vir junto com o seu water cooler, o seu air cooler. Mas se você já tem um aí e quer aproveitar, você consegue utilizar aqui sem problema nenhum, tá? Pessoal, esse foi mais ou menos um apanhado geral da placa, tá? É uma placa de boa qualidade. Se você tem algum medo, alguma restrição de usar, poxa vida, BioStar, eu não conheço e tal, pode utilizar sem medo, tá? É uma empresa que tem produtos de boa qualidade, como eu já falei, eles estão no mercado desde a década de 80, fabricando componentes. E depois decidiram lançar a própria marca deles, tá? Que você acha vários modelos, só que sim, procure a loja que faça o preço justo, tá? Que como a BioStar está ganhando mercado aqui no Brasil agora, tem loja que está se aproveitando. Então procure o custo, porque as placas BioStar, elas são conhecidas lá fora pelo custo-benefício, tá? Lá fora se vende muito BioStar. Ela está chegando, engatinhando aqui no Brasil, ainda não chegou com muita força, tal, mas lá fora eles vendem muito. E é conhecido como uma placa de custo-benefício. Uma placa que entrega bastante coisa pelo que ela custa, tá? Pessoal, foi só um apanhado geral das placas-mães, tá? Que vão equipar as duas máquinas. Ah, quem já me acompanha vai falar, pô, mas você faz pouco tempo que trocou o seu A10 pelo FX 8300, já vai trocar de novo? Então, você sabe também que eu já tinha esse projeto de montar uma máquina Ryzen. Mas sabe como é que é, né? O bolso aperta, a situação tá feia, você tem prioridades. Mas eu fui juntando as peças aos poucos, tá? O FX está me sendo extremamente útil. Eu combino um FX com uma GTX 750 Ti, mas assim, para os meus projetos de agora em diante, ele já vai se tornar um pequeno problema. Tanto ele quanto a GTX 750 Ti. Então eu vou ter que trocar. Não tem jeito, eu vou ter que trocar. E como o PC do meu menino também está com problema, que ele tem lá, é uma antiga máquina minha. É um i5, perdão, de terceira geração, um 3330. O CPU, até que tem momentos que ele chega a 100% de uso, tá? Empurrando uma GT 1030. Eu testei ele com uma GTX 1050 e em alguns games assim deu gargalo. Mas como assim gargalou numa 1050 então? Devido ao game. Devido ao jogo, de exigir bastante CPU, ele já chegou no limite. Ele já chegou no limite dele. Então assim, como a placa-mãe tá com problema e eu vou ter que trocar tudo logo de uma vez, falei, então vão ser dois Ryzen. E eu comprei os Ryzen num preço excelente, que já já a gente vai fazer um unboxing também. Pessoal, não vou me estender muito, tá? O vídeo já tá longo demais para ser um unboxing. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Vão ter vários projetos aí para 2019, tá? Você que já é nosso companheiro, obrigado por assistir mais uma vez. Deixa aí também seu like, deixa seu comentário, deixa suas dúvidas. Se você já utilizou placas-mãe de BioStar, deixa sua experiência, se foi boa, se foi ruim, para que as pessoas conheçam também, tá? Sempre tem os dois lados. Tem o lado da pessoa que se deu bem com o produto, tem aquele que, não gostei por esse motivo. Então deixa aí sua experiência, que também é muito útil para todo mundo, tá? Para a comunidade toda. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!